Existe um anjo no livro do Apocalipse que 98% dos cristãos nunca estudaram profundamente. Um anjo cuja trombeta libera algo tão aterrorizante que a própria descrição bíblica faz seu sangue gelar. E a razão pela qual você nunca ouviu uma pregação completa sobre o quinto anjo não é acidente. É porque o que ele revela é tão perturbador, tão literal, tão impossível de ignorar, que mudaria completamente a forma como você vive sua fé. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar exatamente o que acontece quando o quinto anjo toca a trombeta. Vou te mostrar evidências de que esse evento pode já ter começado. E vou te revelar por que essa é a profecia mais censurada das igrejas modernas. Fica até o final, porque o que você vai descobrir sobre o poço do abismo e as criaturas que saem dele vai transformar completamente sua compreensão do mundo espiritual. E quando você entender quem realmente é o rei dessas criaturas, você nunca mais vai subestimar a batalha que está acontecendo agora mesmo ao seu redor. Apocalipse 9, versículo 1. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e eu vi uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Vamos pausar aqui porque já na primeira frase tem algo que a maioria perde. Uma estrela que caiu do céu. No original grego, a palavra é aster. E o verbo está no tempo perfeito. Já havia caído. Não é uma estrela literal, não é um meteoro, não é um asteroide, é um ser celestial, um anjo caído. E esse ser recebe uma chave específica, a chave do poço do abismo. O abismo, a palavra grega é abissos, o lugar mais profundo, o calabouço espiritual. A prisão dimensional onde Deus trancou os seres mais perigosos, mais malignos, mais destrutivos da criação. Demônios tão terríveis que nem mesmo Satanás tem acesso a eles. Entidades tão poderosas que foram aprisionadas desde antes do dilúvio. E agora, quando o quinto anjo toca a trombeta, a chave é entregue, a porta é aberta e o que estava preso há milênios é libertado. Versículo 2. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar escureceram por causa da fumaça do poço. A primeira coisa que sai não são as criaturas, é fumaça. Fumaça tão densa, tão espessa, tão volumosa que escurece o sol. O mundo inteiro mergulha em trevas, e dessa fumaça, dessa escuridão sobrenatural, saem elas. Versículo 3. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Gafanhotos. Mas espera, não são gafanhotos normais, porque gafanhotos normais comem plantas, destroem colheitas. Mas versículo 4 deixa claro: e foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o selo de Deus. Você entendeu? Essas criaturas ignoram completamente a vegetação. Elas vão direto atrás dos seres humanos, especificamente dos seres humanos que não têm o selo de Deus. E o que elas fazem? Versículo 5. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. 5 meses de tormento. Tormento tão intenso, tão insuportável, que versículo 6 diz que naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. Pensa nisso. Pensa na intensidade de sofrimento necessária para fazer uma pessoa querer morrer. E agora, pensa em um sofrimento tão grande que a pessoa quer morrer, mas não consegue. Tenta se matar, mas falha. Implora por ti, mas a morte não vem, por 5 meses completos. E então João começa a descrever essas criaturas, e aqui é onde fica absolutamente aterrorizante. Versículo 7. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos
eram como rostos de homens, cavalos de guerra, coroas, rostos humanos. Mas continua, versículo 8. E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros de muitos cavalos correndo ao combate. Couraças de ferro, som de exércitos. Versículo 10. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões e aguilhões nas suas caudas. E nas suas caudas tinham poder para danificar os homens por 5 meses. Agora para, respira e tenta visualizar o que João está descrevendo. Criaturas híbridas, parte inseto, parte cavalo, parte humano, parte leão, parte escorpião. Blindadas como máquinas de guerra, rápidas, organizadas, comandadas e equipadas com armas biológicas em suas caudas capazes de infligir tormento indescritível sem matar. Durante 2000 anos, as pessoas leram essa passagem e pensaram que era simbólico, alegórico, impossível. Mas será? Porque hoje nós sabemos de coisas que João não sabia. Nós sabemos sobre guerra química, sobre armas biológicas, sobre agentes neurotóxicos que causam dor extrema sem matar. Nós sabemos sobre manipulação genética, sobre criação de organismos híbridos em laboratório. Nós sabemos sobre nanotecnologia, sobre drones militares, sobre enxames de robôs autônomos que parecem insetos, mas são máquinas de guerra. E se João estava vendo exatamente o que ele disse que viu? E se essas criaturas são literais, entidades demoníacas aprisionadas há milênios, que quando liberadas se manifestam no mundo físico com corpos reais, poderes reais, capacidade real de torturar a humanidade? Porque a Bíblia é clara. Essas não são metáforas. Versículo 11 identifica o rei delas, e tinham sobre si rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. Abaddon, destruição, Apolion, destruidor. Esse não é Satanás. Satanás está livre vagando pela terra. Esse é outro ser, um anjo caído tão poderoso que governa sobre legiões de demônios aprisionados no abismo. E quando a 5ª trombeta toca, quando a chave é entregue, quando o poço é aberto, ele sai e traz seu exército consigo. Agora aqui está a pergunta que você precisa fazer. Por que você nunca ouviu uma pregação aprofundada sobre isso? Por que pastores evitam esse texto? Por que quando mencionam o Apocalipse, pulam do capítulo 4 para o capítulo 20? Porque é desconfortável. Porque desafia a teologia da prosperidade. Porque contradiz a ideia de que cristãos nunca sofrem. Porque força as pessoas a encararem a realidade da guerra espiritual. A realidade de que existem dimensões além da nossa. Entidades além da nossa compreensão. E um conflito cósmico acontecendo que não é figurativo, mas tem algo ainda mais perturbador. Você percebeu um detalhe no versículo 4? Foi-lhes dito que não fizessem dano aos homens que não têm na testa o selo de Deus. Isso significa que existe um grupo de pessoas que está protegido. Pessoas que têm o selo de Deus. Apocalipse 7 fala sobre 144 mil que são selados. Apocalipse 14 descreve esses selados como aqueles que seguem o Cordeiro para onde quer que vá, que não se contaminaram, que foram comprados dentre os homens como primícias para Deus. Então, quando o 5º anjo tocar a trombeta, quando essas criaturas forem liberadas, haverá 2 grupos, os que têm o selo e os que não têm. Os protegidos e os expostos, os poupados e os atormentados. E a pergunta que você precisa responder agora é: em qual grupo você está? Porque veja bem, essa profecia não é sobre o fim distante, é sobre a grande tribulação. O período de 7 anos após o arrebatamento da igreja. Mas os sinais de que estamos nos aproximando desse período estão por toda parte. Atividade demoníaca aumentando exponencialmente. Possessões, manifestações,
Fenômenos sobrenaturais que antes eram raros, agora são comuns. Pessoas vendo coisas que não conseguem explicar, experimentando terror noturno, paralisia do sono com entidades visíveis, opressão espiritual em níveis nunca vistos. A indústria do entretenimento está obcecada com demônios, filmes, séries, jogos, música, tudo saturado com simbolismo oculto, invocações, rituais, crianças brincando com tabuleiros Ouija, adolescentes fazendo pactos, adultos consultando médiums, igrejas abraçando doutrinas de demônios, falsos profetas se multiplicando, apostasia generalizada, exatamente como Paulo escreveu em 1 Timóteo 4. Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Os portais estão se abrindo. O véu entre dimensões está ficando mais fino. E quando finalmente o poço do abismo for aberto, quando Abaddon for liberado, quando o exército de criaturas infernais for solto sobre a terra, o mundo vai entender que tudo que foi ridicularizado como superstição era real. Tudo que foi descartado como mito era verdade. E tudo que foi ignorado como simbólico era literal. E sabe o que é mais assustador? Essa é apenas a 5ª trombeta. Ainda faltam 2. A 6ª trombeta liberta 4 anjos que estão presos no rio Eufrates e mata 1/3 da humanidade. A 7ª trombeta anuncia os 7 flagelos finais, as 7 taças da ira de Deus. E cada evento é pior que o anterior. Cada julgamento é mais severo. Cada praga é mais devastadora. Até que finalmente Cristo retorna em glória para estabelecer seu reino. Mas aqui está o que você precisa entender. Se você é um verdadeiro seguidor de Cristo, você não estará aqui para ver isso. O arrebatamento acontece antes da grande tribulação. 1 Tessalonicenses 4, versículo 17. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Apocalipse 3, versículo 10. Jesus promete à igreja de Filadélfia que aguardará da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. A igreja é tirada. Os salvos são removidos. E então começa o período mais terrível que este planeta já experimentou. E é nesse contexto que o 5º anjo toca a trombeta. É nesse período que o poço do abismo é aberto. É nessa época que Abaddon e seu exército atormentam a humanidade por 5 meses. Então a pergunta não é se isso vai acontecer. A palavra de Deus é clara. Vai acontecer. A pergunta é: você vai estar aqui quando acontecer? Você vai estar entre os que são atormentados ou entre os que já foram arrebatados? Você vai estar buscando a morte sem conseguir morrer? Ou você vai estar diante do trono de Deus, adorando o Cordeiro? E se você quer entender profundamente essas profecias, se você quer estudar não apenas o 5º anjo, mas todas as 7 trombetas, todos os 7 selos, todas as 7 taças, se você quer estar preparado teologicamente e espiritualmente para discernir os tempos, então clica agora no primeiro comentário fixado e conhece o curso Ensinamentos Bíblicos e Teologia em curso completo, que vai te equipar com conhecimento sólido, interpretação correta e aplicação prática da palavra profética. Porque a verdade é que a maioria dos cristãos está vivendo em ignorância bíblica. Não estudam Apocalipse porque acham difícil. Não estudam Daniel porque acham confuso. Não estudam Ezequiel porque acham estranho. E então, quando os eventos começam a acontecer, quando os sinais se cumprem, quando as profecias se manifestam, eles são pegos desprevenidos, sem discernimento, sem preparação, sem fundamento. Jesus repreendeu os fariseus em Mateus 16, porque eles sabiam discernir a face do céu, mas não conseguiam discernir os sinais dos tempos. E hoje é a mesma coisa. Cristãos que sabem tudo sobre futebol,
sobre novelas, sobre fofocas de celebridades, mas não sabem nada sobre profecias bíblicas, não sabem nada sobre escatologia, não sabem nada sobre o plano de Deus para o fim dos tempos. E o resultado? Serão enganados, porque o anticristo está vindo. Ele vai enganar quase todo mundo. Apocalipse 13 diz que toda a terra se maravilhará após a besta. 2 Tessalonicenses 2 diz que Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira aqueles que não receberam o amor da verdade para se salvarem. Se você não está fundamentado na verdade agora, você será enganado pelo erro depois. Então volta para o quinto anjo. Volta para Apocalipse 9. E percebe algo importante. Versículo 4 diz que as criaturas não podem tocar aqueles que têm o selo de Deus. Proteção sobrenatural, imunidade divina, só para os selados, só para os que pertencem genuinamente a Deus. Cristianismo nominal não serve, religiosidade não protege, tradição não salva, só um relacionamento real com Jesus Cristo, só uma rendição completa, só uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. E aqui está o teste. Se o poço do abismo fosse aberto hoje, se as criaturas de Abaddon fossem liberadas agora, você seria atormentado ou seria protegido? Você tem o selo de Deus ou está apenas fingindo ter? Você é trigo ou é joio? Você é ovelha ou é bode? Porque chega um dia em que não dá mais para fingir. Chega um dia em que a realidade espiritual se torna visível. E nesse momento, sua verdadeira condição será revelada. 2 Coríntios 13, versículo 5. Paulo diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Você está na fé? Você tem certeza? Porque não é questão de achar, é questão de saber. 1 João 5, versículo 13 diz que essas coisas vos escrevo para que saibais que tendes a vida eterna, não para que achem, para que saibam. Então examina teu coração agora, examina tua vida, examina teus frutos, porque a árvore é conhecida pelos frutos, e se não há fruto, não há vida. Se não há transformação, não há salvação. Se não há santificação, não há justificação genuína. Tiago 2 diz que a fé sem obras é morta. Não que obras salvam, mas que fé verdadeira produz obras. Fé verdadeira transforma. Fé verdadeira resulta em mudança real de vida. E se você percebeu agora que não tem essa fé, que não tem essa transformação, que não tem esse relacionamento real com Deus, então hoje é o dia da salvação. Hoje é o momento de clamar, de se arrepender, de entregar tua vida completamente a Jesus Cristo, porque o tempo está acabando. O quinto anjo está prestes a tocar a trombeta. Na cronologia profética, estamos muito próximos. E quando começar, será tarde demais. Romanos 10, versículo 9. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É simples, mas é definitivo. Não é ritual, não é religião, é rendição, é fé, é nascer de novo. João 3, é preciso nascer de novo. Não nascer de novo naturalmente, nascer de novo espiritualmente, do Espírito, da água e do Espírito. E depois da salvação vem o discipulado, vem o crescimento, vem o estudo. E é para isso que existe o curso de ensinamentos bíblicos e teologia em ação. Para te levar além da superfície, para te mergulhar na profundidade da palavra, para te equipar com conhecimento que te faz firme, inabalável, discernente. Clica no primeiro comentário fixado agora e começa essa jornada. O quinto anjo não é ficção. Abaddon não é mito. O poço do abismo não é metáfora. São realidades espirituais que vão se manifestar fisicamente no tempo determinado por Deus. E quando isso acontecer, o mundo vai entender que a Bíblia estava certa o tempo todo, que os avisos eram reais, que as profecias eram literais e que Jesus Cristo é verdadeiramente o único caminho, a única verdade
a única vida. Então te pergunto uma última vez. Quando o quinto anjo tocar a trombeta, onde você vai estar? Entre os que são atormentados ou entre os que já foram salvos? Entre os que desejam a morte sem conseguir morrer ou entre os que já têm a vida eterna? A escolha é tua, o tempo é agora e a eternidade está em jogo. Não ignora essa mensagem, não adia essa decisão, porque o quinto anjo está prestes a tocar. E quando tocar, não haverá mais tempo para escolher.